Então vamos lá? Vamos entender então quais são as 7 dimensões da ciência ABA. Eu vou pedir licença para olhar para minha cópia, que eu não tenho o nome decorado em todas as ordens. Por isso eu vou fazer uso desse recurso. Lembrando que todo esse conteúdo, todo esse material, ele vai estar disposto em e-books para vocês consultarem. Além também de exigir, de orientar que vocês leiam os textos de referência que vão ser disponibilizados no nosso grupo Curso ABA na Prática. Então, qual seria a primeira dimensão da ciência ABA? A primeira dimensão seria a dimensão da aplicabilidade, ou seja, aonde eu vou aplicar esse conhecimento, essa base epistemológica, essa base conceitual na minha atividade prática. Essa é a primeira dimensão. Observem, gente, tem muita gente por aí dizendo fazer ABA, mas na realidade não está seguindo essas 7 dimensões. Para ser considerada ciência ABA, tem que existir respeito a essas 7 dimensões, tá? A segunda dimensão é a dimensão comportamental, ou seja, eu preciso observar o que está sendo analisado. Não se trata de impressão ou de introspecção, trata-se de um comportamento que é passível de ser observado, que é passível de ser mensurado, um comportamento que é passível de ser quantificado, inclusive em gráficos, em relatórios, tá? A gente precisa apresentar para o nosso educando, para o nosso aprendiz, para o nosso paciente e para os pais desses pacientes essa dimensão, tá? Quantificável do comportamento. A terceira seria a conceitual, ou seja, tudo que se tem em termos de evidências ou baseadas em evidências de melhor qualidade que possam sistematizar o meu trabalho, que possam dar base para as minhas análises, que possa dar base para as minhas conclusões, tá? E isso tudo não está estanque, isso tudo não já está colocado. Isso está sempre em constante atualização. Então, requer do terapeuta ABA, requer do profissional que se propõe a fazer ciência ABA, um estudo constante da melhor evidência científica, tá? Que está sendo constantemente atualizada e que está sendo constantemente publicada em artigos, em aulas, em cursos. Então, é preciso que a gente esteja o tempo inteiro se qualificando, tá? Esse comportamento, ele não é estanque, ele não já está posto e colocado e pronto e acabado. Ele está sempre em constante modificação, tá? A quarta dimensão é a dimensão analítica, tá? Ou seja, a sua intervenção, ela tem que ser passível de análise. Eu preciso entregar resultado para essa família. Essa família precisa entender que aquele comportamento daquele indivíduo, ele foi modificado em função da minha intervenção, tá? Essa é a dimensão analítica da ciência ABA. A quinta dimensão é a dimensão tecnológica, e aí tem a ver com os procedimentos e as técnicas que eu utilizo para fazer com que esse comportamento não funcional se transforme num comportamento funcional, adaptativo e que favoreça a qualidade de vida para esse indivíduo. Por exemplo, a imitação. Boa parte das crianças que estão no transtorno do espectro do autismo, elas têm dificuldade na imitação, na reciprocidade social, em olhar para aquele indivíduo e através da teoria da mente, né, entender ou compreender o que é que eu espero daquela pessoa naquela determinada situação. Por exemplo, a imitação, ela é um pré-requisito importante para a aquisição da linguagem, tá? Então, eu preciso compreender e entender esses pré-requisitos. Para isso, no nosso curso, tem um módulo específico sobre marcos do desenvolvimento e pré-requisitos, né? Que são importantes, por exemplo. Na nossa aula inaugural, na live, eu falava sobre a habilidade de escrita. Para a criança escrever, ela precisa ter competências psicomotoras que deem a ela, né, pré-requisitos para que ela consiga pegar num lápis, por exemplo, desenvolver o movimento de pinça para conseguir pegar num lápis.
Se a criança tem dispraxias ou se ela tem outros comprometimentos no desenvolvimento psicomotor, ela não vai conseguir pegar no lápis para escrever. E isso pouco tem a ver com o coeficiente de inteligência, tem a ver com outros pré-requisitos que eu, enquanto terapeuta, preciso ter o feeling para poder compreender que eu só vou desenvolver uma habilidade se antes, né, eu oferecer pré-requisitos. Ninguém nasce, por exemplo, e dorme e acorda sabendo falar. A fala, né, ela precede outros conhecimentos. Por exemplo, a criança, ela vocaliza. E aí, quando ela começa a vocalizar, ba, 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 ma, 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 a mãe vai lá e reforça. Isso, filha, fala mamá, mamá, mamá. E a criança começa ba, ba, ba. Isso, filha, mamá, ba, ba. E aí essa criança vai, né, sendo estimulada, sendo reforçada positivamente para aprender a falar mamãe. Só que não sai mamãe, sai baba, mama, baba, mamãe, mamãe, tá? E isso é como a gente encarrilhado, tá? É como se fosse uma grande engrenagem. Algumas coisas precisam acontecer antes para que a criança tenha essa clareza, né, de entre 18 meses e 24 meses começar a falar mamãe. E aí, a criança ela não tem 2 anos, tem 24 meses, mas ainda não forma frases. Vamos começar a ensinar a falar frases. Mamãe, quero água. Não, ela vai precisar vocalizar, vai precisar passar por todas essas tentativas e erros, né? Experienciar todas essas vocalizações para começar a juntar duas sílabas, mamãe, né? Para poder sair o mamãe. E depois, eu não vou exigir que uma criança forme frases se ela não fala. Eu não vou exigir que uma criança ande se essa criança não senta. Então, tudo é uma engrenagem. Algumas coisas precisam acontecer antes para que eu consiga outras habilidades. São habilidades de pré-requisitos. É o que a gente chama de pechas desenvolvimentais. E aí eu te convido a assistir a nossa aula específica sobre marcos de desenvolvimento, para que eu possa entender na minha avaliação o que é que eu tenho em excesso e o que é que eu tenho em déficit. E o que é que eu posso transformar em comportamento não adaptativo em comportamentos adaptativos, tá? Então, essa é uma das dimensões, a dimensão analítica tecnológica. E a outra dimensão, a 6ª dimensão da ciência ABA, é a eficácia. Ou seja, eu vou partir da premissa de que todo mundo aprende, tá? Todo mundo aprende. Uns aprendem um pouco mais, outros aprendem um pouco menos. Uns com mais rapidez, outros não com tanta rapidez assim. Mas a gente parte da premissa, a análise do comportamento, ela parte da premissa de que todo mundo aprende. Então, se essa criança ela não aprende por quê? Tá? Ela não aprende porque o programa que eu estou aplicando, né, não está adequado àquela fase do desenvolvimento, por exemplo. Ou o programa que eu estou aplicando, ele necessita de pré-requisitos para ser implementado. Ou, por exemplo, a postura do aplicador. O aplicador, ele está aplicando errado o programa está até ok. A avaliação foi ok, o programa foi elaborado de maneira ok, mas, né, o aplicador não está aplicando dessa maneira. Aí entra o papel da supervisão. O supervisor vai lá, né, reavalia e ensina ou orienta o aplicador a aplicar aquele programa de maneira específica. Bom, mas aí não é o aplicador está aplicando de maneira correta, né? Foi o programa que não foi pensado e planejado de maneira correta para aquela criança em específico. Então, a gente refaz o programa, tá? E trabalha sobre outra perspectiva. Essa é a dimensão da eficácia, ou seja, os resultados, eles precisam ser tangíveis, os resultados precisam ser demonstrados, e eu vou debater muito nisso aqui durante o curso. A gente precisa entregar resultado, e a gente entrega resultado com os nossos feedbacks. E os nossos feedbacks, eles não vão partir simplesmente de um machismo nosso, de dizer, não, eu acho que a criança está melhorando.
Tá, mas você acha que ela está melhorando baseada em quê? Ah, baseado nisso aqui, tá? Aqui tem todos os gráficos, aqui tem todas as tabelas. Ela antes estava nesse nível, agora ela tá nesse nível, ela evoluiu, tá? Então, a aba, a análise de comportamento aplicada, ela tem essa pretensão, tá? De ser uma técnica que ela dá resultados, tá? Porque ela parte da ideia de que esse comportamento, ele pode ser quantificado, ele pode ser mensurado a partir da empiria. Eu modifico um comportamento e eu espero que esse comportamento me dê tal resposta, tá? E a última dimensão da ciência ABA é a generalização, ou seja, a inteligência cristalizada. Esse indivíduo, ele precisa ser capaz de desenvolver esse comportamento ou de direcionar esse aprendizado em diversas áreas da sua vida, seja na escola, seja em casa, seja no consultório. Não adianta que essa criança ela te dê um resultado ali na testagem no consultório, mas em casa ela não desenvolve esse aprendizado. Então ela precisa generalizar, tá? É essa a ideia dessa sétima e última dimensão da ciência ABA. Eu espero que até aqui tudo tenha ficado claro para você. Se não ficou, se tem alguma dúvida, eu te convido a colocar essa dúvida lá no nosso grupo ABA na Prática no WhatsApp e numa próxima oportunidade, numa live só respondendo dúvidas e questões dos nossos alunos, eu vou responder todas essas questões. Lembrando que esse é o nosso segundo capítulo do curso ABA na Prática. Na nossa primeira aula, nós conhecemos toda a história da ciência ABA. E para que você não esqueça, lembre-se sempre da árvore, que tem o caule como análise do comportamento aplicada e os seus 3 grandes galhos, a análise experimental do comportamento, o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical, tá? E para finalizar, eu queria trazer para vocês aqui o nome de uma pessoa, não sei se vocês já conhecem, que é o Lovász. Na década de 80, o Lovász ou Lovász, ele começou a aplicar a análise do comportamento a crianças do espectro do autismo. E isso, né, trouxe o Lovász, ele traz muitos resultados aplicando a análise do comportamento para o transtorno do espectro do autismo. Quer dizer que o ABA só serve para autismo? Não. O ABA serve para muitas coisas. Inclusive, uma das dimensões tecnológicas de aplicação do ABA é, por exemplo, desenvolvimento de softwares, né? Entender como o comportamento humano ele reage a cores, a estímulos. Isso tudo é ciência do comportamento. Isso tudo é ABA, tá? Então, eu te convido a fazer as nossas leituras, a assistir às aulas quantas vezes você quiser. E se você tiver qualquer crítica ou sugestão, ou dúvidas principalmente, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou respondê-las numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!